Oi, Assis. Eu sou Maria Alice, do TC Logística, e minha equipe é composta pela Karen, o João Marcelo e a Regina. E a gente decidiu que cada um ia fazer uma forma geométrica, e eu fiz o cilindro. Isso aqui. E eu fiz um pequeno, um pequeno resuminho, né, sobre ele, e aqui é como seria ele fosse aberto, né, vamos dizer assim. E a gente nota que tem dois círculos e um retângulo. Então a gente já nota que vai ter como vai ser meio que uma junção dessas fórmulas. Então o cálculo deles é bem parecido com as fórmulas sozinhas. Então eu vou falar sobre a área do cilindro, que é 2πr vezes a altura, e a área total é 2πr, aí você vai abrir parêntese, raio mais altura. E eu vou falar também o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, como eu tinha citado antes, como são figuras geométricas diferentes que vão formar o cilindro, a gente meio que pega coisas que eram parecidas nela, no cálculo dela sozinha e junta aqui. E bom, eu vou fazer duas questões que eu tinha pego sobre volume. A primeira questão é assim: um reservatório formado em cilindro possui um raio igual a 2 metros e a sua altura é igual a 10, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório, considerando que o π é igual a 3,14? Então, essa questão é muito fácil, porque é só a gente descobrir, né, cada coisa e depois jogar na fórmula. Eu cheguei a fazer, não dá pra ver muito bem, e a resposta que eu cheguei foi 125,6 metros cúbicos. Então, é só a gente substituir, né? Substituir o π por 3,14. Aí a gente vai substituir o raio elevado a 2 por 2, que é como tá na questão, e a altura por 10. Aí depois a gente vai resolver o 2 elevado a 2, que vai dar 4, e multiplicar todos, que dá, né, a resposta que eu falei antes. E a segunda questão é: um cilindro possui um volume igual a 7.800 centímetros cúbicos e seu diâmetro mede 10 centímetros. Aí, qual é a medida da altura desse cilindro? A diferença dessa questão para outra é que lá ele queria só o volume em si, aqui ele já dá o volume e ele pede a altura. E bom, de novo. Bom, meu nome é João Marcelo, sou integrante da equipe da Karen, da Regina e da Alice. Meu número é o 14 e eu vou falar sobre o prisma hexagonal. Com continuidade, agora eu vou explicar como é que faz para achar a área total de um prisma hexagonal, ou seja, de 6 lados iguais. Bom, um prisma, a base dele, ele se divide em 6 triângulos que são equiláteros, ou seja, todos os seus lados são iguais. Existem duas formas para achar a base. Primeiro, você pode utilizar do triângulo, que depois que é base vezes a altura, a base vezes a altura, que é dividido por 2. E depois é só multiplicar o resultado por 6, porque são 6 triângulos ao total, aí vai dar a área do hexágono. E tem outra também, que você pode utilizar 6, que é o 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O 6 ele corresponde a cada triângulo desse daí, e o L corresponde à aresta, que no caso é essa base, já que os lados são iguais. Depois de achar a área da base, agora a gente vai ter que achar a área lateral. A área lateral de um retângulo é dada por base vezes altura, aqui, ó, base e altura, e depois multiplicar por 6, porque são 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o volume é a área da base, dessa base aqui, vezes a altura. A altura, quando eu falo em relação à altura, eu não estou falando dessa altura aqui do triângulo. Eu estou falando da altura de todo o corpo, de todo o hexágono. Porque essa altura aqui ela é utilizada para achar a área desse triângulo. E alguns casos que são utilizados para achar a área facial,
só dessa face aqui, em alguns casos, essa base aqui ela é maior e essa daqui é menor. Aí a gente tem que utilizar de acordo com a área facial, tem uma forma. Tipo, vamos supor, essa aqui, como eu falei, que essa daqui é a maior, essa aqui é a menor. Vai ser tipo um trapézio. Aí a gente vai ter que utilizar a forma de um trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura, dividido para 2. Vai ficar mesmo um formato de um trapézio. Tem muitas pessoas que erram por conta disso, porque às vezes ele dá assim, ó, limpo e seco desse jeito e dá a aresta maior e essa daqui menor. Aí a pessoa vê desse jeito assim e pensa que é um retângulo. Aí por isso que tem muitas pessoas que erram. Olá, Cis. Eu sou a Regina e minha equipe é composta pelo João Marcelo, a Karen, eu e a Alice. Eu fiz, pelo menos tentei fazer um paralelepípedo. Ele contém 8 faces, 8 vértices, que é os pontinhos, e as arestas, que contém 12. Oi, eu sou a Karen e eu escolhi a pirâmide como figura tridimensional para apresentar o trabalho de matemática. Bom, primeiramente, eu venho apresentar a pirâmide que eu produzi. Eu produzi ela utilizando apenas uma folha A4 e a capa de um livro velho para que desse suporte na base. Bom, vamos começar com conceitos básicos. Ela possui 5 vértices, que são 5 encontros desses. Possui 5 faces, contando com a face da base. Possui 8 arestas, que são essas regiões aqui. Ela também é uma pirâmide quadrangular. O que isso significa? Que ela tem a base de um quadrado. Agora vamos passar para o resumo. Existem 4 tipos de pirâmide. A pirâmide triangular, que tem a base de um triângulo. Tem a pirâmide quadrangular, que foi a que eu produzi, aquela, e como mostra aqui no desenho. E tem a pirâmide pentagonal, com base um pentágono, e a pirâmide hexagonal, com uma base um hexágono. Vamos aqui para a imagem. Temos aqui algumas letras, e essas letras têm algumas atribuições. Esse H significa que é a altura, e a altura vai desde a base da pirâmide até o topo. Ou seja, se abrirmos aqui a pirâmide, desde o meio da base, daqui, desde o meio da base, só que do lado de dentro, até o topo, que é aqui, é a altura, que como a figura está representada. Aqui, esse R significa que é o raio, o M significa que é a apótema da base, esse G aqui é a apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? É a altura de uma das faces dessa pirâmide. Ou seja, aqui é daqui para cá, desse meio aqui até aqui. Essa altura aqui é a apótema da pirâmide. Prosseguindo. O L. O L é a aresta da base, que é aqui. A aresta da base, que é bem aqui na pirâmide, é essa linhazinha aqui. E temos a aresta lateral, que é essa aqui. Que são essas aqui, as subidinhas. Então, alguns conceitos básicos da pirâmide são essas. Agora vamos para a área total dessa pirâmide. Agora, por que área total? Porque estamos utilizando uma figura com 3 dimensões. E o que isso significa? Que ela possui altura, largura e comprimento. Altura, largura e comprimento.
Não, aqui é a largura e aqui é o comprimento, se eu não estou enganada. E vamos para a área total. Bom, a área total, ela é igual à área da base mais a área lateral. O que isso significa? Para acharmos a área de toda essa pirâmide, precisamos primeiramente encontrar a área dessa base. Aí temos que identificar qual tipo de base tem essa pirâmide. Como eu escolhi a pirâmide quadrangular, a base dela é um quadrado. Então, para acharmos a área da base, precisamos utilizar a fórmula que é A, que é a área, igual L ao quadrado, que é lado ao quadrado. Ao fazermos isso, acharemos a área da base. Bom, agora precisamos achar a área lateral. E o que é essa área lateral? Será a área dessa parte branca aqui, tudo que está em volta. Desse triângulo, desse aqui de trás e desse aqui de lado. Como faremos isso? Tem uma fórmula específica, que é A igual a B vezes H sobre 2. E como não temos apenas um triângulo, precisamos multiplicar por 4. Como assim? Primeiramente, A, que é a área, igual a B, que é a base, vezes a altura, sobre 2. Essa é a fórmula básica. Mas isso é apenas para um triângulo. E aqui nós temos 4. Então, multiplicaremos por 4. Ao resolvermos isso, ao chegarmos a um resultado, acharemos a área lateral da pirâmide. E o que faremos com esses dois resultados? Da área da base e da área lateral? Vamos ter que somar. Fazendo essa soma, essa adição, é que acharemos a área total dessa pirâmide. Agora vamos para o volume. O volume, ele tem a seguinte forma. É o V, que é o volume, igual a área da base vezes a altura dividido para 3. Agora vamos explicar aqui na pirâmide. O volume é a área da base. Mais uma vez, temos que identificar qual tipo de base essa pirâmide tem. Porque, como eu havia explicado, existem 4 tipos de pirâmide: triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Eu escolhi a quadrangular, que a base é um quadrado, então eu utilizo essa mesma fórmula. A igual a L ao quadrado. E a altura da pirâmide não é isso aqui, ó. Não é essa linhazinha aqui. Não é isso aqui, ó. Esse segmento de reta. Não, 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 não. A altura da pirâmide é aqui, ó. É desde do meio da base até o topo, como eu havia explicado no início do vídeo. Vai desde aqui, do meio da base, só que do lado de dentro, até o topo. Aí, algumas questões vêm algumas atribuições, como o quê? Esse M, que é a apótema da base, pode vir como um exemplo. Aqui ser um 5, aqui ser um 4. Aí, a altura vai ser o quê? Aí, aqui vem um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. 3. Entenderam? Aí, é o seguinte. Algumas situações não vai vir nenhum desenho e você vai ter que ilustrar ou já saber que a altura é aqui. Porque já sabemos que esse segmento de reta não é a altura. Aqui, ó. A altura do meio da base até o topo aqui. Então, ao acharmos a área da base e a altura, que é essa aqui, é só multiplicar e dividir por 3. E achamos o volume da pirâmide. Agora, temos um acréscimo, que é o tronco de pirâmide. Eu não vou me aprofundar muito, porque é um assunto mais complicado, que eu acho particularmente, mas vamos prosseguir. O tronco de pirâmide é como?
Essa pirâmide aqui, vocês estão vendo essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada, daqui para baixo, é o tronco de pirâmide, é o tronco dela. Como se não existisse esse topo, é o tronco da pirâmide. Tá aqui, na ilustração. Aí temos algumas fórmulas. Tem a área total, a área lateral e o volume. A área total é como? É a área da base, como eu já havia explicado, que é essa fórmula aqui, mais a área lateral, que é essa fórmula aqui. Só que seria essa fórmula se fosse a pirâmide completa. A área da base continua sendo essa aqui, porque continua sendo um quadrado, mas a área lateral não pode ser mais a mesma, porque aqui não vai ser mais triângulos, porque só vai ser até aqui. Vai ser outra figura geométrica. Aí é isso. A área lateral. Tá aqui a formulazinha da área lateral. É a área da base maior, que é essa base aqui de baixo. A área da base maior mais a área da base menor, que vai ser essa aqui de cima. Quando cortarmos esse topo, vai ficar uma base menor do que essa. Vezes a apótema. A apótema é a altura de um dos lados dessa face, que seria uma linha para cá, ó. A apótema seria essa parte, que seria exatamente essa linha aqui, ó. Dividido por 2, vezes o número de faces laterais. Tem quantas faces? 4. Então, multiplicaria por 4. O volume é igual a H sobre 3 vezes a área da base maior mais uma raiz quadrada. A área da base maior mais a área da base menor, fora da raiz, a área da base menor novamente. E é isso.